Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Aumentou a quantidade de ônibus das empresas Expresso União e Nossa Senhora da Penha do Grupo Comporte retidos pela ANTT na última terça-feira, dia 24 de setembro. Além dos 3 veículos que foram impedidos de realizar viagens pela manhã, 2 em São Paulo e 1 em Curitiba, entre a tarde e início da noite, ao menos outros 4 ônibus tiveram os embarques bloqueados pela agência no terminal rodoviário do Tietê, na zona norte da capital paulista. Na parte da manhã, as transferências para ônibus de outras empresas foram relativamente tranquilas, mas a reportagem recebeu reclamações na tarde e noite de usuários que disseram que a Expresso União não estaria possibilitando a realocação para coletivos de outras companhias. Foram retidos pela NTT ônibus da Expresso União dos seguintes horários e destinos: às 3h45 da tarde, de São Paulo para Governador Valadares, às 5h45 de São Paulo para Teófilo Otoni, às 7 da noite, de São Paulo para Governador Valadares e às 7h45 da noite, de São Paulo para Cachoeiro de Itapemirim. Segundo fiscais da NTT, as retenções ocorrem por descumprimento pelo Grupo Comporte da decisão judicial que suspendeu atendendo a ação da 9 Itapemirim-Suzantur. Além de linhas intermunicipais em Minas Gerais, a Expresso Gardênia também protocolou a segunda vara empresarial da comarca de Belo Horizonte em um plano para vender imóveis e alienar linhas interestaduais gerenciadas pela ANTT. O plano está no andamento judicial do processo. São ao menos 21 linhas entre diferentes estados que seriam operadas por outras empresas e gerariam receita em uma espécie de arrendamento que teria duração de 36 meses. A Justiça vai analisar o pedido. A petição ainda incluiu 5 terrenos em Poços de Caldas e 2 garagens, uma em Santa Rita de Caldas e outra em São Lourenço, em Minas Gerais. Na última semana, que a Expresso Gardênia protocolou um plano de venda de linhas intermunicipais na sexta-feira, em 20 de setembro. Entretanto, o órgão informou que ainda não pode analisar o pedido, porque parte da documentação está pendente. A CEINFRA diz ainda que aguarda o restante dos documentos. A Justiça autorizou a Expresso Gardênia, que está em recuperação judicial desde 2020, a vender linhas intermunicipais no estado para outras empresas. O Grupo Comporte da família Constantino de Oliveira, fundador da Gol Linhas Aéreas e maior empresário de ônibus do país, fez nesta terça-feira, dia 1º de outubro, mais uma investida judicial contra a Suzantur de Santo André, na BC Paulista. Pela empresa Nossa Senhora da Penha, o Grupo Comporte peticionou nesta terça-feira o encerramento urgente do contrato de arrendamento com a Suzantur pelas operações das linhas que eram de responsabilidade das falidas viações Itapemirim e Caiçara. O conglomerado, fundado pela família Constantino, pede que seja extinto o contrato com a empresa adriense e que em 72 horas seja aberta uma concorrência para um novo arrendamento ou a realização do leilão definitivo da unidade de produção individual, a UPI, das linhas e da marca Itapemirim, por meio da abertura de processo competitivo para que eventuais interessados apresentem em 72 horas propostas para o arrendamento da totalidade dos ativos objetivo do contrato de arrendamento das folhas 86.921 e 86.929, ou por meio de leilão para alienação da UPI Operação Itapemirim, o que é objeto do incidente próprio, diz a petição feita pelo Grupo Comporte por meio da Penha, nesta terça-feira, dia 1º de outubro. A nova petição ocorre depois de, por meio da empresa Nossa Senhora da Penha, o grupo da família Constantino já ter pedido a saída da Suzantur, e também depois de, por intermédio da empresa Expresso União, oferecer R$1 milhão mensal pelo arrendamento, oferta que menos de uma semana foi ampliada para R$1,5 milhão para superar o valor de R$1,2 milhão por mês oferecido por outro grupo empresarial, o da Aviação Águia Branca do Espírito Santo. Atualmente, a Suzantur paga R$200 mil por mês. De novo, o Grupo Comporte volta a argumentar
que outras propostas em setembro de 2022 seriam mais vantajosas e defendeu mais uma vez as empresas Viação Rio Doce de Minas Gerais, Viação Águia Branca do Espírito Santo e Viação Garcia do Paraná, que não fazem parte do mesmo conglomerado empresarial. No documento desta terça-feira, o Grupo Comporte basicamente repete alegações já realizadas sobre supostas desvantagens do arrendamento aos credores e sustenta que, por fatores como a não retomada de todas as linhas até agora, a demora para o início das operações e eventuais valores que não teriam sido depositados, a massa falida do Grupo Itapemirim teria registrado um prejuízo entre 828,4 mil reais e 1,55 milhão de reais. A empresa da família Constantino de Oliveira ainda contesta que o encerramento do contrato com a Suzantur seria no fim de abril de 2025. No entendimento do Grupo Comporte, deve ser considerado para fim de contrato não o período a partir da assinatura do aditivo, mas o prazo inicial do arrendamento. A Prefeitura de São Paulo, por meio da portaria conjunta da Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana e Secretaria da Fazenda, definiu novos procedimentos para a inclusão de ônibus elétricos na frota do transporte coletivo da capital. Na portaria, publicada no último dia 25 de setembro, a Prefeitura define todos os participantes do processo de compra e inclusão dos ônibus elétricos: a CETRAN, a Secretaria Municipal da Fazenda, a SP Trans, as concessionárias do sistema de transporte coletivo e fornecedores de veículos elétricos. Os modelos precisam ter sido já aprovados pela SP Trans após atender os testes de conformidade. Esta é uma pré-condição para a apresentação dos preços pelas fornecedoras. Caberá às fornecedoras informar a SP Trans o preço de cada modelo de veículo. Esse valor deverá ser utilizado a cada 6 meses, em calendário que será feito e publicado pela SP Trans. A gerenciadora do sistema de transporte da capital deverá dar publicidade aos preços informados. A portaria abre a possibilidade das concessionárias negociarem os termos e condições de compra junto às fornecedoras. Esse processo poderá implicar na redução dos preços originalmente informados, e admite o texto da portaria. Porém, para efeito da formação do preço de referência que será utilizado pela SP Trans para definir o valor da subvenção e da composição da remuneração das operadoras, serão utilizadas as notas fiscais de compra dos veículos elétricos adquiridos pelas concessionárias. A Aviação Metrópole Paulista, que atua nas zonas leste e sul da cidade de São Paulo, apresentou nesta semana uma frota de 27 ônibus elétricos com baterias. A apuração é do site Diário do Transporte. Os veículos são do modelo EO500U da fabricante Mercedes-Benz com carroceria Caio e Millennium. Além de menor nível de ruído e emissão zero de gases na operação, os ônibus contam com ar-condicionado, tomadas USB para os passageiros carregarem celulares, Wi-Fi para acesso gratuito à internet, piso baixo com rampa para acessibilidade e vidros colados, escurecidos com proteção dos raios ultravioleta. De acordo com a Mercedes-Benz, as baterias têm autonomia real de 250 km, com uma única carga, sendo do tipo terceira geração de baterias feitas de níquel, manganês e cobalto. A frota vai entrar em operação gradativa em diferentes linhas da empresa, que hoje é a maior companhia em frota da cidade. Segundo apurou ainda, outros 17 ônibus do mesmo modelo devem ser entregues em breve. Além de apresentação na garagem, foi realizado um desfile com os veículos. A reportagem mostrou que a Mercedes-Benz prevê somar entregas de 200 unidades do modelo EO500U para diferentes empresas do Sistema Municipal de São Paulo, gerenciadas pela SP Trans. A cidade de Salvador deu início a uma nova fase de modernização do seu sistema de transporte público, com o teste de um ônibus articulado elétrico de 23 metros de comprimento. A Secretaria de Mobilidade começou os testes no último dia 26 de setembro, com foco em verificar as condições de tráfego e a eficiência do veículo no transporte de passageiros. O veículo, que tem capacidade para mais de 150 pessoas, está em operação na linha B1 do BRT Salvador, responsável por ligar a rodoviária ao bairro da Pituba.
O objetivo do teste é validar o desempenho dos ônibus, que pode se tornar parte de um novo lote de veículos elétricos adquiridos pela cidade. Salvador está em fase de negociação de um financiamento com o Banco Mundial no valor de 94 milhões de dólares. Esse investimento visa a aquisição de aproximadamente 100 novos veículos elétricos, ampliando a frota do transporte coletivo da capital baiana. Durante o período de testes, o ônibus opera em formato expresso, indo diretamente até a estação Pituba. Além de avaliar a viabilidade técnica do veículo, a CIMOB busca a opinião dos passageiros por meio de uma pesquisa de satisfação disponível via QR Code nos pontos de embarque do BRT. A Itajaí Transportes Coletivos, concessionária que atua na área 2 de Campo Grande, Padre Anchieta e corredor John Boyd Dunlop de Campinas, no interior de São Paulo, irá testar um ônibus elétrico TEVX Rig a partir do dia 1º de outubro. O modelo é um Azuri A12BR com 12 metros e o veículo será testado por 30 dias na linha 2.20 no terminal Campo Grande, a Cambuí. O veículo conta com tecnologia de zero emissão de poluentes e ruídos, sendo desenvolvido pela empresa chinesa para o setor de transporte urbano. O piso é baixo e 100% acessível. Além disso, o modelo conta com um sistema de ajoelhamento da suspensão que torna o embarque e desembarque mais fáceis. Os vidros possuem tratamento ultravioleta e o sistema de climatização do modelo contribui para uma viagem mais agradável. A autonomia é de aproximadamente 270 km por carga, sendo que o tempo de recarga é inferior a 3 horas, segundo a fabricante. Além disso, tem sistema de freios regenerativos, equipamentos que permitem recarga da bateria quando o freio é acionado. O modelo também tem capacidade para transportar até 76 passageiros e está equipado com tomadas USB. Os motoristas e operadores da empresa que estarão envolvidos na operação do veículo passaram por treinamento feito por instrutores da fabricante. Carlos Eduardo Souza, CEO da TEVX Rig, empresa brasileira que representa o grupo Rigger Bus no Brasil, explica que o modelo Azuri A12BR é o mesmo que participou no transporte de autoridades durante as conferências do clima das Organizações das Nações Unidas no Egito, na COP28 em Dubai. A Itajaí é pioneira em realizar testes com ônibus elétricos em Campinas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, autorizou a concessão da garantia da União a contrato de operação de crédito no valor de 367 milhões de reais para aquisição de frota de ônibus para o Sistema Integrado de Transporte Público da região metropolitana de Belém, no Pará. O despacho do ministro Haddad foi publicado no Diário Oficial da União do último dia 27 de setembro. A operação de crédito interna será celebrada entre o Estado do Pará e a Caixa Econômica Federal. O ministro das Cidades, Jader Filho, esteve em São Paulo no começo de agosto na Latibus. Ele aproveitou para conferir os detalhes da produção dos 265 novos ônibus que vão operar no BRT Metropolitano, próximo projeto executado pelo governo do Pará, que visa reformular o sistema de transporte público de forma integrada nos municípios da região metropolitana de Belém. As 265 unidades em produção irão operar nas futuras linhas alimentadoras e linhas troncais expressas e paradoras do BRT metropolitano, sendo 40 destas unidades 100% elétricas e as demais 225 com motorização a combustão turbodiesel no padrão Euro 6, com tecnologias aprimoradas para a redução das emissões de poluentes na atmosfera. Os veículos são de 3 diferentes modelos produzidos pela Caio, todos para operação no BRT metropolitano. Os ônibus são equipados com sistemas GPS, Wi-Fi, ar-condicionado, câmeras de monitoramento e elevadores para acessibilidade de pessoas com deficiência. Os 3 modelos produzidos pela Caio são Caio E-Millennium com chassi Mercedes-Benz Electra, Caio Millennium 5 com chassi Mercedes-Benz e motor traseiro, e Caio Apache VIP 5 com chassi Volkswagen e motor dianteiro, com motorização turbo diesel e tecnologia Euro 6. Na tarde desta última sexta-feira, dia 27 de setembro, em Juiz de Fora, em Minas Gerais, recebeu um ônibus 100% elétrico que será testado por uma das empresas do consórcio Via JF.
em determinadas linhas do transporte público do município. O coletivo da marca Marco Polo conta com piso baixo e suspensão pneumática, o que facilita o embarque e desembarque de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Os testes servirão para avaliar a eficiência operacional e os benefícios ambientais, e em caso de resultados positivos, o consórcio Via JF poderá ampliar a utilização dos veículos elétricos nas demais linhas. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um ônibus da Real Expresso pegou fogo na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, na noite desta última quarta-feira, dia 25 de setembro. O veículo partiu do Rio de Janeiro e tinha como destino a cidade de Anápolis, em Goiás. O motorista foi abordado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SAMU, sendo alertado pelos socorristas sobre as chamas na traseira do coletivo. Os passageiros conseguiram sair do veículo, mas alguns tiveram suas bagagens queimadas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo sofreu com uma falha elétrica que causou as chamas. No entanto, a empresa diz que as causas ainda estão sendo apuradas. A Real Expresso informou que os passageiros seguiram viagem em outro veículo da empresa. Na tarde desta quarta-feira, dia 25 de setembro, houve um princípio de incêndio em um ônibus municipal da aviação Grajaú, no terminal Varginha, na zona sul de São Paulo. O coletivo atendia a linha 696010, terminal Varginha ao terminal Santa Amaro. O corpo de bombeiros se encaminhou ao local e conteve o fogo. De acordo com o SP Trans, não houveram vítimas. Em nota, a empresa informou que na tarde da quarta-feira foi registrado um princípio de incêndio em razão de um curto-circuito no coletivo da aviação Grajaú, que operava a linha 696010. A ocorrência foi no terminal Varginha. O corpo de bombeiros foi acionado para conter as chamas e confirmou que não houveram vítimas. Uma colisão entre 3 ônibus deixou ao menos 8 pessoas feridas em Belo Horizonte na manhã desta quarta-feira, dia 25 de setembro. O acidente, que aconteceu na Avenida Padre Pedro Pinto, em Venda Nova, envolveu 2 coletivos do transporte metropolitano e um municipal. As vítimas foram socorridas pelo SAMU, que encaminhou uma pessoa ao atendimento hospitalar e atendeu as outras 7 no local. O trânsito é afetado no local entre as ruas Domingo Grosso e Frederico Knipe. A Prefeitura de Belo Horizonte informa que o acidente ocorreu na Avenida Padre Pedro Pinto, 800, em Irineu Pinto, próximo aos Correios, sentido bairro. Foram 3 ônibus envolvidos, sendo 2 metropolitanos e um municipal. O SAMU atendeu a ocorrência e foram socorridas 8 vítimas, sendo 3 homens e 5 mulheres. Um acidente entre um ônibus rodoviário e um caminhão deixou uma pessoa morta na rodovia Presidente Dutra, na madrugada desta sexta-feira, dia 27 de setembro, por volta de 1h30 da manhã, na altura de Itatiaia, no Rio de Janeiro. A vítima, motorista do coletivo da empresa Papaléguas Tour, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. O veículo transportava 39 passageiros quando colidiu com um caminhão carregado de cimento. 15 pessoas ficaram feridas levemente, enquanto outras 2 ficaram em estado grave, um idoso de 80 anos e um homem de 59. A colisão chegou a interromper totalmente o tráfego no sentido São Paulo, mas o local, algum tempo depois, teve o trânsito liberado. Um trecho da rodovia da Serra da Meruoca, no Ceará, ficou bloqueado nos 2 sentidos, na primeira curva após o trevo de Sobral em parte da manhã deste sábado, dia 28 de setembro. Aqui no local, um ônibus rodoviário da Guanabara ficou entalado. De acordo com a empresa, em contato, não ocorreu nenhum acidente. Alguns grupos de mensagens e redes sociais compartilharam fotos dizendo que teria havido acidente, mas antes de qualquer publicação checou as fotos. Na madrugada, o motorista em Sobral, com destino a Camocim, também no Ceará, em linha regular, pegou um caminho errado e seguiu pela serra. A via, por ser muito íngreme e fechada, não comporta veículos de grande porte pesados. O motorista não conseguiu fazer a primeira curva, desceu de ré e ficou com o coletivo entalado. Ainda de acordo com a Guanabara, os passageiros foram colocados em uma van para seguir viagem. Não houveram feridos e danos materiais. Foi necessário vir um mecânico de Sobral, que fica a cerca de meia hora do local do incidente, para ajudar o motorista a desentalar o ônibus. O veículo foi levado até a garagem. A Guanabara informou que vai apurar a falha do motorista. A Buser
empresa de tecnologia que oferece plataforma para a venda de passagens de ônibus, foi condenada a pagar R$20 mil em danos morais a 4 passageiros. A decisão da Justiça de Belo Horizonte se deu porque a empresa alterou o horário de uma viagem de Vila Velha para a capital mineira unilateralmente após a compra das passagens. Os passageiros compareceram no horário remarcado pela Buser, porém o ônibus havia saído antes. Eles tiveram que esperar mais de 10 horas para realocação em outra viagem. Embora a empresa alegasse que os passageiros não chegaram com antecedência suficiente, o juiz considerou a Buser responsável pela falha na prestação do serviço. A decisão proferida pela juíza leiga Maria Clara de Melo Nasci Valadão Cardoso destacou que a alteração unilateral do horário prejudicou o planejamento dos passageiros e causou-lhes transtornos e desassossego, configurando dano moral. Cada passageiro receberá R$5 mil em indenização. A decisão foi homologada pelo juiz André Ladeira da Rocha Leão, da 16ª JD de Belo Horizonte. Por outro lado, tivemos também o posicionamento da Buser. A Buser informa que já apresentou recurso no processo mencionado e aguarda a decisão final. A empresa ressalta ainda que sempre fornece todo o suporte necessário aos passageiros quando ocorrem alterações nas viagens, comunicando com o máximo de antecedência possível as mudanças por meio de canais oficiais com o cliente, push no aplicativo, e-mail, SMS e WhatsApp. Há 2 anos, a startup implementou o serviço de geolocalização nos ônibus, uma solução que permite ao viajante acompanhar em tempo real o deslocamento do veículo até o ponto de embarque. Assim, caso o ônibus enfrente trânsito ou qualquer outra circunstância imprevista que possa acarretar em atraso, os passageiros são informados imediatamente. A Buser atua como uma plataforma de intermediação de viagens, embora nossa atuação não seja a operação direta dos veículos, sempre estamos à disposição para tratar qualquer questão que afete os passageiros. Em situações excepcionais, como a citada na reportagem, garantimos que as soluções sejam tratadas com a devida atenção, ainda que esses casos sejam pontuais, na frente às centenas de viagens realizadas diariamente. A 11ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo negou um recurso da empresa de aplicativo de ônibus rodoviários e manteve a condenação de R$20 mil por danos morais sofridos por 2 passageiros durante uma viagem marcada por diversos transtornos entre o Rio de Janeiro e Brasília em dezembro de 2021, como trouxemos aqui anteriormente, aqui no canal. Chegou ao fim mais uma temporada de muita música e trabalho da equipe do Detro RJ. A Operação Rock in Rio esteve presente mais uma vez nas ruas, com o objetivo de garantir qualidade e conforto dos passageiros nesse evento tão especial. Foram diversas localidades que receberam a visita dos fiscais, como Terminal Rodoviário do Rio, Terminal Alvorada na Barra da Tijuca, Terminal Roberto Silveira em Niterói, Terminal Rodoviário de Nova Iguaçu, Terminal Rodoviário Shopping Estrada em Campos dos Goytacazes, Terminal Rodoviário Prefeito Francisco Torres em Volta Redonda, Terminal Rodoviário João Paulo II em Itaperuna e no Terminal Rodoviário Leonel Brizola em Petrópolis. Ao todo, mais de 300 veículos foram fiscalizados, sendo 16 autuados e 12 recolhidos. Dentre as irregularidades encontradas estão o descumprimento das normas de acessibilidade vigentes, o tráfego de veículos sem vidros ou com os mesmos trincados e iluminação deficiente. Aos arredores do local também tivemos profissionais fiscalizando para garantir a mobilidade, os transportes intermunicipais de fretamento com a chegada e saída da galera. Tivemos uma novidade na frota da empresa Nossa Senhora da Penha. A empresa do Grupo Comporte adquiriu 2 ônibus urbanos. A empresa Nossa Senhora da Penha, pertencente ao Grupo Comporte, controlado pela família de Nenê Constantino, realizou recentemente a aquisição de 2 novos ônibus urbanos. Os veículos fabricados pela Caio Induscar são do modelo Apache VIP 5 e possuem o modelo Mercedes-Benz OF 1721 Bluetech 6. As unidades receberam os prefixos de 64301 e 64302. Até o presente momento, a empresa não divulgou oficialmente a operação no qual os veículos devem prestar serviços.
A empresa Gontijo de Transportes de Minas Gerais informou nesta quarta-feira, dia 25 de setembro, mais detalhes sobre a aquisição de 53 ônibus 0 km com tecnologia Euro 6, atualmente em vigor no Brasil, que polui 75% menos que o padrão adotado até dezembro de 2022, Euro 5. Os veículos serão para renovação de frota. Os ônibus possuem chassis Scania e receberam carrocerias da Comil. Segundo a Gontijo, os veículos de 2 andares seguirão o padrão visual adotado pela empresa e os 26 de um pavimento vão receber a pintura clássica da empresa. Os 2 veículos da Continental e os da Gontijo começam a chegar na empresa a partir da segunda quinzena de outubro. Os Invictus 1200 são 46 lugares, serviço executivo, e os DDs são 44 lugares em cima e serviço executivo e 12 embaixo no serviço leito. Ainda não está definido em quais linhas os novos veículos irão operar. Foram 27 chassis K410 6x2 LD para montar o DD e mais 26 chassis K410 6x2 de piso normal para manter o 1200, todos na tecnologia Euro 6. E também será mantida a pintura dos DDs e nos 1200 a pintura clássica da Gontijo. A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Transportes e na Mob Rio, vai começar a primeira fase de operação no terminal Curral Falso das 10 da manhã às 3 da tarde para o terminal Alvorada. A partir desta segunda-feira, dia 30 de setembro, foi ativada a linha 15 terminal Curral Falso ao terminal Alvorada no serviço expresso com partidas a cada 15 minutos. O tempo estimado de viagem é de 1 hora, com 8 paradas ao longo do trajeto. É importante ressaltar que nesta primeira fase de operação o terminal Curral Falso só funcionará das 10 da manhã às 3 da tarde. Neste momento não há mudança no funcionamento dos demais serviços do corredor Transoeste que passam na região e os passageiros devem seguir utilizando as estações mais próximas, sendo elas a Cajueiros e a Santa Veridiana. Após a conclusão das obras, outros serviços passarão a operar no terminal Curral Falso, ampliando ainda mais a oferta de transporte na região. O plano operacional da linha será terminal Curral Falso, estação Veridiana, Santa Veridiana, vendas de varanda, terminal Pingo d'Água, terminal Magarça, terminal Mato Alto, Recreio Shopping, Glaucio Gil, Salvador Allende, até chegar no terminal Alvorada na Barra da Tijuca. A Prefeitura do Rio também, através da SMTR e da Mob Rio, iniciou a operação de 2 serviços de conexão do BRT, que fazem paradas em pontos de ônibus urbanos convencionais, sendo elas a linha 28, terminal Curral Falso, terminal Pingo d'Água via Sepetiba, e a linha 68, a Bangu, ao terminal Deodoro. Os serviços começaram a operar nesta segunda-feira, dia 30 de setembro, na zona oeste da cidade. A linha 28 atenderá ao bairro de Sepetiba, ligando os terminais Curral Falso e Pingo d'Água da Transoeste, com um percurso de 17 km. Ao todo, são 17 paradas em pontos de ônibus nas ruas e saídas em intervalos de 10 minutos. Essa é a primeira fase de operação deste serviço. Nesta quinta-feira, tanto a linha 28 quanto o terminal Curral Falso funcionarão nos horários de entrepiso, das 4 da manhã à meia-noite. Por sua vez, o serviço 68 vai conectar o bairro de Bangu na Praça Horácio Hora com o terminal Deodoro, passando pela Praça das Juras, Vila Vintém e Fumacê. O trajeto de 11 km contará com 10 paradas em pontos de ônibus nas ruas e saídas também com intervalo de 10 minutos nos horários de pico. Este serviço funcionará 24 horas todos os dias. Ao contrário dos demais modelos do BRT, esses veículos que farão serviços de conexões das linhas 28 e 68 contam com catraca interna para embarque de passageiros na rua. Não será aceito pagamento em dinheiro nessas linhas. O serviço operado pela Mob Rio aceitarão apenas pagamentos com o cartão Rio Card e o cartão Jaé. A passagem custa R$ 4,30, no valor praticado nos modais de transporte público coletivo regulados pelo município. E para finalizar, uma última notícia. A Aviação Ouro e Prata informou que vai introduzir um novo ônibus leito e cama na rota entre Santana do Livramento e Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. O serviço entrou no ar
nesta quinta-feira, dia 26 de setembro. Inicialmente será no horário de 12h30, sentido Porto Alegre a Santana do Livramento, e de 10h30 da noite, no sentido Santana do Livramento a Porto Alegre. O ônibus visa elevar o padrão de conforto em viagens intermunicipais, segundo a empresa. O veículo com carroceria Marco Polo G7 1800DD, com 2 andares, oferece uma variedade de comodidades, incluindo 6 poltronas reclináveis em 180 graus no andar inferior, kits de conforto, lanches e águas para os passageiros, cortinas divisórias para maior privacidade e conexão USB e internet via satélite. A data exata de início das operações ainda não foi definida. O anúncio foi feito pelo diretor da empresa, Carlos Bernaldi, em solenidade pelos 85 anos da Ouro e Prata, realizada no SESC Senat em Santana do Livramento, na quarta-feira, no último dia 18 de setembro. Carlos descreveu o lançamento como um momento de retomada, após os desafios da pandemia e das enchentes no Rio Grande do Sul. E essas foram as últimas notícias e informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Obrigado por assistir ao vídeo, uma boa noite a todos e até a próxima.